bem-vindos a todos. Este é o canal Caipeus da Literatura. Eu sou o professor Nemuiva Agostinho Mendes Silvino e no vídeo de hoje vamos falar sobre um gênero poético, um gênero literário, um dos grandes gêneros da literatura, tanto clássica como atual, né? Vamos falar concretamente da epopeia. Então, para já, peço que deixe seu like, subscreva-se ao canal e ative o sino das notificações para que receba todos os vídeos novos e atualizados deste nosso canal. Já para agora, vamos embora para o vídeo. Então, meus caros, o que é realmente a epopeia? A epopeia é também designada de poesia heroica, né? É um poema que é longo, narrativo, né? Ou seja, em forma de poesia, contam-se histórias, fatos de acontecimentos heróicos, né? Ou seja, numa epopeia sempre existe lá um herói. Qualquer fato que eles vão lá narrar tem que haver um herói por perto. Então, esses acontecimentos podem ser reais ou mitológicos que envolvam seres sobrenaturais e seres naturais. E esses tais acontecimentos têm a ver com cada cultura de cada país, né? Cada sítio em que é produzido tem as suas características tanto divinas, assim como características especiais, né? Então, a epopeia tem como objetivo expor episódios grandiosos, gloriosos, engrandecer seus personagens principais e registrar os grandes momentos e feitos, grandes conquistas, para que essas mesmas personagens sejam lembradas ao longo dos tempos e sejam vistos como heróis para a sociedade. No mundo atual, existem várias epopeias que foram escritas por vários autores de diversos países que contaram de formas em tempos diferentes, né? Os grandes acontecimentos da sua história. Foram escritores que viveram em épocas diferentes, mas não deixaram de contar coisas da mesma maneira, ou seja, a característica estética tem sido sempre a mesma. As características não têm mudado por causa do tempo, como acontece com os outros gêneros. A epopeia uma vez, a epopeia sempre. Então, existem várias epopeias que podemos destacar, né? Existem várias epopeias escritas, temos os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, temos Odisseias, temos Ilíada, temos Eneida, temos várias epopeias escritas, mesmo cá em Moçambique existem algumas epopeias escritas, mas também vamos destacar aqui a epopeia de Camões, né? A epopeia de Camões em 8.816 versos decassílabos, né? Em 8.816 versos decassílabos, todos escritos da mesma maneira. Camões narra acontecimentos que decorreram no momento do descobrimento das Índias. Ele, Camões, junto com Vasco da Gama e a frota lusa que percorreu o grande mar para chegar a caminho das Índias, passando por várias desavenças, passando pela Ilha dos Amores, pela Ilha das Tormentas, por ter passado por Velho do Restelo, por ter encontrado seres muito superiores. Então, encontraram pelo caminho Adamastor, que os assustou, né? Então, esse todo acontecimento mostra a cultura portuguesa, faz parte da cultura portuguesa, ou seja, com este acontecimento que foi real, né? Foi um acontecimento real e eles concordam com isso, né? Então a epopeia tem esta vertente, não centra-se apenas no fingimento. Tem casos em que acontece mesmo, mas também existem casos em que as pessoas não concordam com as epopeias, dizendo que não tenha sido algo real. Por exemplo, a Ilíada de Homero, né? As pessoas não têm a certeza, sei que Homero existiu mesmo, ou sei que essa guerra de Troia narrada na Ilíada existiu mesmo, mas o importante aqui é para frisarmos que, ou é para demonstrarmos pelo menos o que é realmente a epopeia. Num outro vídeo trarei um ensinamento a falar, ou a fazer uma análise para mostrar que será que a Ilíada existiu ou não. Nos Lusíadas não só encontramos grande Adamastor, um grande monstro, né? Mas também encontramos a grande ira de Baco que a frota lusa sofreu, né? A grande ira do Baco, mas também o apoio que Deus Vênus
deu aos portugueses no momento em que eles tinham a trajetória deles, né, em direção às Índias, tendo passado por vários outros lugares. Mas existe também ainda uma outra epopeia muito antiga, considerada a mais antiga da literatura, né? A obra mais antiga da literatura, chamada Os Sumérios, escrita há 2000 anos atrás, antes de Cristo, né? Totalizando agora, então, 4000 anos atrás. Então, esta é uma grande epopeia, né, antiga, considerada a primeira obra literária deste mundo. Esta epopeia foi escrita pelos Sumérios e é chamada de a Epopeia do Gilgamesh. Foi uma obra escrita com uma grande característica estética que equipara-se a uma epopeia, mas neste momento ainda não era chamada de uma obra, era simplesmente uma obra literária, não era uma obra épica, né, ou uma poesia heroica. Epopeia tornou-se apenas desde o momento em que surgiu Ilíada de Homero na Grécia, ou seja, para que seja considerado epopeia, foi ou começou a ser considerado epopeia quando Homero escreveu Ilíada, né, tendo assim surgido a epopeia da Grécia. Este livro de Gilgamesh, esta obra de Gilgamesh dos Sumérios, né, era uma epopeia, mas ainda não tinha como consideração oficial, não era uma obra considerada epopeia, era uma obra considerada da literatura qualquer, mas passou a ser, ou seja, tornou-se epopeia pela primeira vez a obra de Homero intitulada Ilíada, que eu já falei sobre essa obra aqui mesmo neste vídeo. Então, deixarei no link da descrição o link para o vídeo que falarei da Ilíada, né? Está ali embaixo, já vou deixar agora, já vou mandar o link. Então, é aí que surge esta epopeia, ou a característica principal da epopeia com a obra de Homero intitulada Ilíada. De salientar que a epopeia é muito diferente de outro texto narrativo em forma de composição, né? Só para começar, um texto narrativo, um romance, uma novela, um conto, tem sempre ou é estruturado em capítulos, mas na epopeia é diferente. É estruturado em cantos, ou seja, no lugar do primeiro capítulo aparece canto 1, canto 2, canto 3. No entanto, é uma das características que deixam a pessoa mais a desejar para que possa ler o livro, né? Então, tem essa característica, tem essa vertente. E a forma da escrita é mesmo de uma forma de poesia, não é uma forma que narra normalmente, por exemplo, dizendo era uma vez, o João, não. Inicia em forma de poesia, né? A epopeia inicia em forma de poesia, não de uma forma de um texto narrativo comum. É um texto narrativo sim, mas em forma épica ou de poesia. Agora vamos falar dos elementos da epopeia. Um dos primeiros elementos cruciais que nunca deve faltar é o narrador, né? Aquele que é considerado na poesia, o narrador é considerado como sujeito poético ou eu lírico, né? Esse narrador é que vai dar a conhecer a história, é que vai apresentar os fatos, é que vai narrar os fatos, é que será a voz que irá falar com o leitor, né? No momento em que vai ter a sua leitura, né? O narrador é que vai dizer cada momento da história, o que sucedeu, o que aconteceu, quais são os motivos e tudo que acontece. Então é a companhia que vai falar contigo. Nunca falta numa epopeia um narrador. Um outro elemento da epopeia é o distanciamento do narrador daquilo que é narrado. Existe também o encadeamento das ações que são apresentadas de maneira progressiva. Um outro elemento da epopeia é que narra histórias centradas de homens, né, considerados superiores, né? Aquilo que na poética de Aristóteles e na poética de Horácio chamam de seres superiores à média humana. Ou seja, esses seres superiores são reis, são deuses, são pessoas de índole elevado, né? Então, nem para a sua linguagem também
na epopeia, a sua linguagem sempre é elevada. Nunca vamos encontrar uma linguagem coloquial ou popular, uma linguagem que é fácil de percepção, uma linguagem de bairro, uma linguagem falada com pessoas superiores, com pessoas escolarizadas, com pessoas de responsabilidade alta. Portanto, na epopeia, né, encontramos esse tipo de linguagem. Se eu der um exemplo, se eu disser para que alguém leia os Lusíadas de Homero, vamos notar que existe um linguajar muito eloquente, muito fluente, que notamos que não são pessoas quaisquer que estão na narrativa. Mas também na Ilíada de Homero encontramos um contato direto entre os deuses e os seres humanos, ou seja, deuses lutam com seres mortais ou humanos, mas também são derrotados em algum momento pelos mesmos mortais. Encontramos reis, encontramos semideus. Então a epopeia tem essas características de albergar pessoas superiores, né, à média humana. Não encontramos com facilidade seres de índole inferior ou de linguagem muito chula, uma linguagem muito baixa. Encontramos uma linguagem tanto como seres muito superiores à média humana. Um outro elemento da epopeia é a divisão do texto ou da obra em partes autônomas, né, narradas de maneiras diversas ou diferentes. E essas maneiras são consideradas autossuficientes. E existe sempre na epopeia uma presença constante de entidades mitológicas, né, ou personagens mitológicos. Esses personagens mitológicos, né, já conhecemos. Encontramos alguns deuses, alguns monstros marinhos. Por exemplo, na epopeia de Camões, encontramos, nos Lusíadas, né, encontramos um ser chamado Adamastor. Esse ser tinha a característica de um fantasma, uma característica fantasmagórica, tinha uma característica suja e saiu do meio do mar. Então, são seres mitológicos, nós não sabemos se existem ou não, né? São seres mitológicos que existem, mas também quando falamos de deuses, também são seres mitológicos, feiticeiros, por aí, coisas mágicas, são seres mitológicos. Então, encontramos sempre nas epopeias, são características infalíveis. Essas características que acabei de falar agora, ou esses elementos, são infalíveis. Em qualquer que seja a epopeia, vamos encontrar esses elementos. Nunca falham nas epopeias, são elementos pertinentes que nunca podem faltar nas epopeias, né? Então, agora vamos falar da estrutura da epopeia. Bem, como eu já tinha dito, a epopeia não é como um texto narrativo qualquer que encontramos diretamente um prefácio e de repente vamos para a narrativa. Não, a epopeia é escrita com regras e a primeira regra é a proposição. A proposição é o momento em que o narrador vai introduzir, vai introduzir a narrativa. Vai introduzir e vai apresentar de forma rápida, né, aquilo que vai narrar ou os acontecimentos que irá narrar no momento em que escreverá a sua epopeia. Uma outra estrutura da epopeia é a invocação. É um outro momento em que o poeta vai invocar deuses, em que vai invocar musas para que os acompanhe e os auxilie no momento em que vai escrever a sua epopeia, para que possa estar inspirado, para que não tenha medo de escrever, mesmo nos momentos mais difíceis, para que continue escrevendo sempre, né? Em outro momento, a invocação. Um outro momento da epopeia chama-se a dedicatória, ou seja, é o momento em que o narrador vai dedicar a sua obra para uma grande entidade. Vai dedicar, por exemplo, na obra de Camões, dedica a sua obra ao rei de Portugal daquela época, né? Então, em cada epopeia sempre há uma dedicatória para dedicar os abraços ou dedicar a obra para certa entidade que a pessoa acha especial ou a quem quer dedicar. E existe também a parte final da estrutura da epopeia chamada a narração, que é o momento em que o narrador vai contar de fato esses todos os acontecimentos mitológicos, históricos, lendários, né? Que vai contando de forma detalhada, de forma de poesia, todos os momentos que decorrem, todos os processos da sucessividade, narratividade, toda a diegese, para poder demonstrar como é que aconteceram os fatos, como é que foi todo o acontecimento, né? Então,
É mesmo isso aí que acontece. Essa foi a estrutura da epopeia. Então, este foi o vídeo de hoje falando da epopeia, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que partilhem, subscrevam-se ao canal e deixem o vosso like, ajudem o canal a crescer. É um canal que traz um conteúdo novo. Cá em Moçambique ninguém traz esse tipo de conteúdo, então peço que ajudem-me a expandir, né? Para que juntos possamos crescer com a literatura, né? E juntos possamos ir em frente. Muito obrigado. Até a próxima.